dá para perceber um ambiente bem pulverizado, né? Tem uma dinâmica assim. Essa é a essência do Open Coffee. Realmente ela tem essa questão de ter pessoas de várias áreas que acabam se conectando e criando um novo, né? A gente bate muito nessa tecla e a gente fica muito feliz com essa pulverização que está tendo aí na cidade. Até Saúde de Ribeirão, porque tem o Open Coffee em Franca, está tendo aí na região também, né? Vou convidar o nosso amigo aqui, o Ricardo. Desde já eu já agradeço a presença dele e vou passar a bola para ele agora. Pra cá. Boa, é um prazer. Bom dia, buenos dias. É um prazer, uma honra estar aqui. Eu vou falar uma coisa, por que eu estou aqui? E daí eu vou repetir no final, se eu não repetir, vocês me lembram de repetir, tá bom? Tudo que eu conquistei na vida foram pessoas que me ajudaram. Então, se eu puder fazer qualquer coisa para ajudar com qualquer projeto, depois pega o meu contato aí. Quem pedir que está aqui, Thiago, Rogério, pode passar o contato. E você falou uma coisa que é verdade, né? Que no Vale, dizem, em São Francisco, eu sei que é verdade, que mais de 40% das pessoas que lá residem nasceram fora dos Estados Unidos. Então, se você contar também quem nasceu fora da Califórnia, aí não tem essa estatística, então eu não tive acesso. Enfim, dizem também que todas as empresas fundadas no Vale, 40% delas, no mínimo, tem um cofundador estrangeiro. Então vamos lá, duas palavras-chave, fracasso e serendipidade. Fracasso é mais óbvio, né? Então vamos começar com essa. Lá é muito normal. Eu vou sair para tomar um chopp, conheço uma pessoa nova e o cara tá com um sorriso de orelha a orelha contando que ele fracassou na empresa. Isso é muito louco. Tem investidor lá que não senta para conversar, não vai ouvir o teu projeto se você não fracassou antes. E aí, quando você ouve isso, faz sentido e tal, mas quando você vive aquilo, realmente deixa umas marcas. Então acho que é cultural, acho que é uma coisa, mas tente ver daqui pra frente os seus fracassos. Lá é muito percebido como você fracassou, você ganhou assim, os super-heróis têm cicatrizes. Você fracassou, você ganhou um negócio que te diferencia. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi muito rapidamente lá, que o camarada perdeu uma fortuna de dinheiro dos investidores dele, tempo, ele tá sorrindo, ele tá feliz. E a primeira pergunta quando conta que fracassou, mas e aí, o que você aprendeu? Eu acho que faz parte da nossa jornada como humanos ter ups and downs e subidas e descidas. E a segunda, serendipidade. A gente acredita que o fracasso, tem muita gente que acredita que é o oposto do sucesso. E eu acho que o fracasso são os degraus para chegar no sucesso. E essa coisa da serendipidade é como aumentar a tua sorte. Então deixa um espaço aí na tua vida, o que vocês estão fazendo de estar aqui. A minha vida, eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse estado em lugares que aumentam a chance de ter uma serendipidade positiva. Então, o Rogério pediu para eu contar um pouco da minha história. Eu nasci e cresci em São Paulo, na Zona Norte, apaixonado por futebol. Meu pai foi um jogador de futsal semi-profissional, minha mãe foi profissional de vôlei e meu irmão é o capitão do Grêmio hoje, foi o melhor jogador do campeonato português, o melhor zagueiro do campeonato alemão, o melhor zagueiro do campeonato brasileiro nos acho que 3 ou nos 2 últimos anos, foi convocado pelo Tite 2 vezes, é um cara incrível. E eu nasci com futebolista, mas a paixão sempre foi muito grande. Então, a vida inteira eu joguei futebol e aqui no Brasil eu queria pedir, você falou que você caça problemas, isso é um problema muito grande, você parece minha esposa também, infelizmente ela não pôde estar aqui. No Brasil você tem que escolher, né, se você vai estudar ou se você vai jogar futebol. O meu irmão nunca nem começou a faculdade, ele mudou para a Europa quando tinha uns 17, 18 anos e eu estudava num colégio muito bom lá em São Paulo, Sion. Eu era o nerd da família, amava ler e amava jogar futebol. E a vida inteira foi esse dilema. E aí caiu no meu colo essa oportunidade para ir para os Estados Unidos com uma bolsa de estudos. Então eu jogava futebol pela universidade e a universidade
pagava os meus estudos. Então, já que a gente falou da serendipidade, como é que aconteceu isso? Meu irmão estava jogando em Portugal, eu fui lá visitá-lo, eu tinha uns 15, 16 anos, e eu joguei futebol no clube com o pessoal da minha idade. E aí um americano me viu e contou dessa coisa de fazer uma bolsa, de ter uma bolsa. Eu não sabia que existia isso. Tem o tal SAT, já deve conhecer bem, que tem a escola de inglês. Eu não sabia. Então eu não apliquei para nenhuma universidade. Eu fiz essa universidade, eu não acreditava que isso ia acontecer. Daí chegaram umas cartas, isso faz muito tempo. A internet não era o que é hoje, não existia iPhone naquela época. Quando chegou lá eu falei, é verdade. Então eu aceitei, fui. E aí me formei em 3 anos ao invés de 4 e tive muito destaque no campo acadêmico. Só que no futebol, nem tanto. E aí eu me formei e eu tinha um passaporte italiano. Acredito que mais alguém aqui debater, que é muito normal, né, no Brasil. E eu não falava italiano, eu achava que era um crime. Como assim? Eu sou tão italiano quanto qualquer Giuseppe, Fabrício. Eu não falo uma palavra, não, vou aprender italiano. E aí eu tinha me formado então em 3 anos ao invés de 4 e tirei 1 ano para aprender, ficar fluente em italiano. E aí mudei para Itália, morei em Bolonha. Só que eu aprendi muito rápido, eu fiquei ultra focado. E aí depois mudei para França, fiquei fluente em francês. E daí tem a outra coisa do empreendedor, que é um dos assuntos, que é uma palavra que vocês vão ouvir muito lá no Vale, que é resiliência. E mais importante que qualquer superpoder de intelectual, interpessoal, é realmente a capacidade de apanhar e levantar e continuar um dia de cada vez. Então, a minha mãe brinca muito com isso, eu sou fluente em 5 idiomas, e daí o pessoal fala, pô, você tem facilidade com línguas. Eu tô falando, verdade, mas não é muita facilidade, é acordar um pouco mais cedo e dormir um pouco mais tarde e ralar. Bom, aí eu fiz umas aplicações para várias empresas na Europa. Enquanto o processo seletivo era mais lento, eu acabei indo trabalhar no mercado financeiro, no Noble Group, que era uma grande trade de commodities agrícolas, então principalmente soja. Aqui o interior de São Paulo é muito forte, né? Eu sei que Ribeirão é muito mais que isso. Eu trabalhei na Suíça, em Hong Kong, na América do Sul, e depois de um tempo no mercado financeiro eu resolvi sair e investir na minha formação holística como um ser humano completo. Fui fazer uma pós na Europa, em Paris, queria morar lá em Paris, mesmo dentro da cidade, não no subúrbio, já tinha vivido aquela experiência nos Estados Unidos. E aí esse curso que eu fui fazer tinha sido eleito pelo Financial Times o número 1 no mundo, e teve uma festa. Daí um ambiente parecido com esse, só que era mais tarde, era mais parecido com o Beer and Beers, a gente estava tomando champanhe, aquela coisa. Um ex-aluno da faculdade, um francês, veio conversar comigo e falou, pô Ricardo, eu preciso de você. E eu achei que o cara estava me cantando. Eu não tenho nada contra gays, tenho gays na família, não sou gay. Dei um cartão pra ele, falei, cara, escreve um e-mail, vamos conversar depois. E o cara não estava me cantando, era só aquele biquinho francês. Foi um mal entendido e ele acabou que ele era um vice-presidente de uma das maiores empresas de logística do mundo, de uma família bilionária francesa chamada Bolloré. Aí eu fui passar 3 meses na África. Aí teve um outro, então como aconteceu aquilo? Foi só porque eu fui num evento como esse e conversei com as pessoas. Tem um outro caso muito curioso. Teve uma palestra sobre o Brasil e o auditório dessa faculdade francesa ficou completamente lotado. O Brasil, ser brasileiro, só me abriu portas. Eu saí do Brasil em 2005. Criancinha mais nova, ao senhorzinho com bengala. Brasileiro é um país ultramente curioso. Eu tenho um orgulho, eu me sinto sortudo de ser brasileiro. Então esse auditório lotado e veio esse professor da USP, temos aqui o professor. Esse cara basicamente falou que o Brasil existia antes do Lula e depois do Lula e que a Bolsa Família era a 8ª maravilha do mundo. Eu era muito jovem, quando ele terminou aquilo, eu me senti
obrigado a expor uns outros argumentos sobre um outro lado. Só que eu fiz aquilo de um jeito que hoje eu não faria daquele jeito, uma acalorada. E aí terminou isso, veio uma moça de Harvard e falou: Ricardo, vamos tomar um café? Ela era uma senhora, não achei que ela estava dando isso em mim. Eu tomei o café e terminou que ela me convidou para escrever num blog comentários financeiros. E por que eu aceitei? Ela não me pagava nada. Eu aceitei porque era a minha desculpa para eu ficar em contato com o meu ex-chefe da Argentina, da Suíça e meus ex-colegas do mercado financeiro. Então até hoje eu tenho grandes amigos que trabalharam comigo lá há mais de 10 anos, ou por aí, e que isso me ajudou. Então vai fazer sentido lá na frente. Aí eu tive a ideia de fazer a minha primeira startup em 2011, que foi a China não pagava o que paga hoje no mercado futebolístico. Eu não sei se vocês estão acompanhando, é uma coisa louca, os amigos que jogam lá, meu Deus do céu, pagam mais do que na Inglaterra, mesmo descontando os pounds com o yuan. Só que em 2011 eu tive a ideia de fazer uma empresa que trazia jogadores, técnicos, médicos da China para o Brasil, passavam um tempo no Brasil e voltavam para a China com diploma. Então, isso daí não deu muito certo. Esse foi o primeiro grande fracasso. E ficam excelentes lições. Uma das principais lições é que eu estava fazendo aquela pós e esse foi o meu job, o meu emprego de verão. Vários dos meus colegas foram trabalhar para grandes empresas, e eu falei, não, vamos montar essa empresa. E cara, uma das lições mais chatas, que parece até óbvio agora, não se monta uma empresa em 4 meses. Não é assim que funciona. Na maioria das vezes demora muito mais tempo, como você, Xará, tem uma empresa uma startup de 25 anos. Com 25 fracassos, um por ano, né? Isso aí. Bom, aí a Forbes, a revista lá que existe há 100 anos, foi fundada no ano que eu nasci, que foi fundada no ano que eu nasci, foi a lista dos bilionários que eles devem conhecer. Mas a revista estava procurando alguém para cobrir mercados emergentes. E aí que entra a tal da serendipidade. Então, eu fui indicado porque eu nasci no Brasil, fui educado nos Estados Unidos, fui educado na Europa, tinha trabalhado na África e na Ásia. E se eu não tivesse aceitado fazer aquele blog, a chance de eu ter cavado aquele espaço seria mínima. Eu não estudei jornalismo, eu estudei negócios, administração. Eu comecei a escrever sobre mercados emergentes e rapidamente vi que o filé estava na tal lista dos bilionários. E aí a nossa flexibilidade brasileira rapidamente achei um jeitinho de entrar no Wealth Team, o time da riqueza, e fui cobrir os bilionários. E aí, por que eu fui fazer isso? Então eu morava lá em Manhattan. Eu queria descobrir o que esses caras tinham em comum, não é? Hoje no mundo tem mais de 2 mil bilionários em dólares. Em 2014 tinham 1.465. Então, devem ter muitos mais que isso. Esse é o que a Forbes consegue achar. Então eu comecei na Forbes em junho de 2011. Até hoje eu sigo escrevendo para eles. Agora eu não sou mais reporter full-time, eu sou freelancer. E eu continuo fazendo essa parte dos bilionários brasileiros, que exercita uma parte do meu cérebro que é meio diferente do resto. Tem um pouco a ver com o que você comentou do M&A. Quanto vale uma empresa privada? Tem que fazer a tal valuation e tudo mais. E aí, como vocês já devem ter percebido, eu sou tarado pro futebol. Teve a Copa aqui no Brasil, né? Eu vim assistir. Tive a felicidade, tudo com um jeitinho brasileiro, não tinha ingresso para nenhum jogo, acabei indo assistir 7 jogos. Meus amigos, vocês sabem como é que é. E a minha esposa, ela é da Califórnia, e ela só foi assistir um, adivinha qual? Então ela tá proibida, não vai em jogo nenhum do Grêmio, não vai, o jogo do Delta não vai, ela não tem frio, não, tô brincando.
E aí a gente foi dirigindo de São Paulo a Belo Horizonte. E no meio do caminho, eu lembro como se fosse ontem, tinha uma placa escrita 3 corações. Meu coração bateu rápido, eu fiquei louco, falei, meu Deus, amor, o rei do Brasil, a gente está na terra do rei. E ela falou, are you crazy? Amor, do que você está falando, cara? Que rei? E daí ela começou, peraí, mas o Brasil tem rei? Não, o Brasil não tem rei. Mas claro que o Brasil tem rei, veio Pelé. O Pelé nasceu em 3 corações, eu não sabia. Quando você vai de carro de São Paulo, talvez eu tenha feito algum erro no caminho, eu acho que não. É caminho. E eu tava com um tempo curto, não consegui, deve ter algum museu que eu consegui ver, mas eu parei pelo menos no posto lá da cidade. Ela foi ao banheiro, alguma coisa, e eu fiquei conversando com o frentista. E o frentista falou, te conheço. Ele me viu num programa lá do Danilo Gentili, eu dei uma entrevista numa Rádio Net. E eu fiquei conversando com o cara e dando risada. É que é uma coisa que eu sinto falta do Brasil, é essa informalidade. Vocês perceberam quando a gente estava se apresentando quantas gargalhadas a gente deu, quanta tiração de sarro? Em outras culturas, esse sorriso não é normal, é raro. Isso eu sinto falta. Então quando eu tô aqui, eu tento abusar uma coisa que eu não gosto. Ela falou, por que você tá rindo aí com o cara? Aí não, a gente tá falando do Neymar, do Thiago Silva, dá uma risada, ele falou um dia que eu vou escrever sobre ele, que ele assistiu um programa, que ele vai ficar muito rico, legal, então. Aí ela falou, por que você não contou pro cara o que você me enche o saco, que você enche o saco da minha família, da tua família, que os 1.500 bilionários têm em comum? Aí eu respondi pra ela, são 1.645. Só que aí, na minha cabeça, eu continuei dirigindo e falei, por que eu não contei pro cara? E aí nasceu um livro. Aí em 2014 eu lancei esse livro que foi Bilionários, o que eles têm em comum além dos 9 zeros antes das vírgulas. Antes das vírgulas. Antes da vírgula. Depois vocês olham aí, eu nem lembro. 14 parece que foi 30 anos atrás, não foi 3. E infelizmente eu não trouxe nenhum aqui para vocês, mas tem outra coisa do Vale que é o seguinte, que eu funciono assim já faz um tempo, mas lá eu fui descobrir que é a norma, que é não faça nada para ninguém, faça com os outros. Então, envolva as pessoas no processo criativo, que daí se gera engajamento. Eu não tenho livro aqui, mas se eu tivesse que mostrar para vocês o nome do livro, do jeito que chama Bilionários, aí tem BI.LO. É dividido como se fosse em bilhões, entendeu? Os dígitos dos números. Foi um editor do livro que inventou aquilo, e ficou sensacional. Então, quem tiver o sonho, né, de escrever um livro, esse é só um exemplo, mas serve para tudo na vida. O papel de uma editora, você vai escrever o livro, você é um especialista naquele assunto. Só que o cara está no negócio de vender livros há dezenas de anos, a editora está no negócio há mais de 100 anos. Então o papel de uma editora não é só imprimir teu livro, é te ajudar, eles ganham naquilo, é te ajudar, o que você vai escrever? Para que mais pessoas leiam. Então o que eu fiz? Eu não cheguei para as editoras, que eu negociei com várias, um livro pronto. Falei, tá aqui minha ideia, tá aqui quem eu sou, tá aqui alguns capítulos, e aí, o que vocês acham? Me dá um direcionamento, quem são os especialistas? Então eu aprendi isso na redação, porque, vou dar um exemplo, você até comentou, vou te vaiar hoje, então eu vou falar uma coisa aqui, vocês não podem me vaiar, combinado? Sem vaias, falou? Seguinte, Forbes existe há 100 anos, só teve um brasileiro que foi capa. Eu fui autor daquela matéria de capa, foi a Dilma. Sem vaia. Mas o que acontece? O Brasil a Dilma tinha sido eleita a 3ª mulher mais poderosa do mundo. Eu não participo dessa lista. Mas eu ouvi na redação, 3ª mulher mais poderosa do mundo. E o Brasil desperta, mas estava vindo a Popper. E o Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo, hoje é o 8º. Fazia sentido. Enfim, quando você escreve uma matéria, você tem um editor ou uma editora do nome do cargo, do job description, do cargo, né? É isso? O cargo dela é editora. No nome dela está escrito qual que é o trabalho dela, editar. Então, quando você escreve uma coisa,
Tem um poeta que fala que escrever é fácil, é só cortar os pulsos e colocar numa página branca. Mas é como você ter um filho. Aí você entrega o filho para a editora e ela fala, pô, teu bebê tá com 5 olhos, teu bebê tá sem pernas, pô, dói. Meu bebezinho, você tá falando que tá sem pernas, não, tá lindo. Tá. Então, o que eu acabei desenvolvendo? O modelo de fazer é o seguinte, antes de entregar a matéria pronta, que eu achava que estava linda, vai lá e bate um papo, fala, estou pensando em fazer isso, o que você acha dessa ideia central? O que você acha disso? Envolve a pessoa no processo criativo. Isso funciona com o chefe, com o investidor, com o cliente, com o fornecedor, envolve. E daí a pessoa take ownership, ela se sente dona do projeto também. Eu vejo que às vezes com as melhores das intenções, o empreendedor, o chefe, fica acordado até as tantas da madrugada, daí chega na reunião, fulano, você tem até o dia X para me entregar, ciclano até o dia Y, beleza, beleza. Aí o camarada faz, mas é muito melhor se você chegar, o nosso problema é esse. Como é que a gente vai fazer para resolver? E faz o cara participar, e daí entrega, muda o jeito de... O verdadeiro engajamento acontece quando a pessoa participa do processo criativo. Então demanda um pouquinho mais de recurso, mas vale a pena. Bom, então eu escrevi esse livro sobre os bilionários, vou contar uma coisa que eles têm em comum, só lá no livro eu descrevo 8, já que a gente tem um pouco mais de tempo, mas é que eu percebi que a absoluta maioria deles fracassaram ao longo da jornada. Pouca gente sabe disso, o que é um desserviço da mídia, porque essa história devia ser contada muito, mas o Bill Gates fracassou, faliu uma empresa. Junto com o Paul Allen, ele fundou uma empresa que chamava Graph ou Data, que era o objetivo, o problema que ele estava tentando resolver era acabar com o trânsito. E aí, quando ele foi apresentar para as autoridades, tinham militares e pessoal do governo na audiência, o negócio não funcionou. Não era só software, tinha um pedaço de hardware também, não funcionou. Antes da Microsoft. E tem entrevista do Bill Gates que ele fala, foi ali, se eu não tivesse tido aquele fracasso, ali foi a semente da Microsoft, que ele viu o quão o processamento de dados seria essencial em tudo. Então teve um cara que chama Napoleon Hill, escreveu um livro que chama Think and Grow Rich, Pense e Enriqueça. Esse livro eu comprei e dei para minha família inteira depois do meu primeiro semestre nos Estados Unidos. Aliás, essa coisa de dar livro para a família inteira, o meu irmão não é muito de ler não, mas ele ficou apaixonado por um livro de um autor que mora aqui em Ribeirão Preto, Augusto Cury, e deu para minha família inteira o Vendedor de Sonhos. Eu vou contar para vocês isso daí também. Mas enfim, então a estrada do sucesso não é um elevador, é cheia de ups and downs. O Zuckerberg, que na primeira empreitada já era um fora da curva, um outlier completo, mas a maioria do pessoal que está lá na lista da Forbes, de mais de 2 mil bilionários em dólares, fracassou e fracassou muito. Tem um cara chamado Mark Cuban, que é o dono de um time da NBA, o Dallas Mavericks, e também é um Shark Tank, que é um cara, além de ultra rico, ultra famoso e ultra tubarão. Ele fala, nesse jogo que a gente vive, você só precisa dar certo uma vez, então continua arriscando. Então vamos errar, vamos fracassar muito, aprender e não desistir. Só uma última coisa que os bilionários têm em comum é o seguinte, o Edson Bueno, que é o fundador da Mil, que infelizmente faleceu faz pouco tempo, era um cara incrível, ele me falou uma vez, tubarão nada com tubarão e sardinha nada com sardinha. E o Edson é aquele tipo de cara que a gente gasta 100 palavras para falar, o cara fala em 2. Então às vezes você tem que fill in the gaps e entender. Ele não me explicou muito o que ele quis dizer com isso, mas eu acredito que o que ele quis dizer não é que tubarão não tem nada a ver com quantas zeros você tem depois da vírgula, antes, seu sobrenome, qual diploma. O tubarão é aquela pessoa que você sabe, que você não consegue descrever muito bem. Eu não sei explicar. Eu acho que tem um caso nos Estados Unidos de um juiz que veio um filme francês
esse juiz tinha que decidir se tinha uma cena que era pornográfica ou não. Isso é muito sério, porque temos advogados aqui, né? Dependendo do que ele decidir, abre uma jurisprudência e de repente não pode mais ter propaganda com crianças. Ou tem várias implicações muito sérias. Então, na conclusão desse caso ultra famoso, o juiz fala o seguinte, que ele não sabe definir em palavras o que é pornografia. Só que quando ele vê, ele sabe que é. Então, tubarão é isso daí, você não sabe definir direito, mas você sabe que é quando você vê. Então, tem um outro bilionário que fala, você é a média das 5 pessoas com as quais você passa mais tempo. Então, presta atenção nisso. Eu acho que é muito importante aquela coisa que as avós dizem, né? Diga com quem tu andas, direi quem tu és. Tem muita verdade nisso. Então tem mais um monte de coisa sobre os bilionários, mas vamos avançar. Um belo dia, um amigo me liga, um brasileiro, fala, ô Ricardo, cara, você tá aí nos Estados Unidos desde 2005, você ama futebol, eu tô comprando um time de soccer lá em Phoenix, no Arizona. Cara, o que você acha? Eu falei, putz, sensacional, o futebol aqui tem uma tendência imparável. Unstoppable, imparável. Imparável é meio estranho, né? É igual o Grêmio amanhã, imparável. Porque realmente está crescendo muito, dei vários dados para ele, que é o esporte já mais praticado até os 17 anos nos Estados Unidos. A Copa de 94 foi a maior média de público da história, do Brasil ficou em segundo. A população latina não para de crescer e é o esporte número 1. E daí o cara falou, porra, então vou fazer o time, você tá me apoiando, você conhece? Eu falei, não, peraí, cara. Você não me amigo, eu te dei a situação macro, agora vamos falar da micro. Como é Phoenix, Arizona? Aí ele falou, não sei, não conheço, não fui. Não, sério, você tá comprando um time, mas você nunca foi? Tô perto de fechar, mano. Que isso? Tá maluco? Porque um time é muito mais que comprar e vender jogador, construir um estádio. Um time faz parte do tecido social de uma cidade. Eu moro fora desde 2005. Quando a bola rola, não tem diferença socioeconômica, racial, de sotaque. É todo mundo igual e vambora, e abraçou, é gol. E uma cidade precisa de um time profissional. É quando se une, é quando aproxima todo mundo. Então eu expliquei, ainda mais nos Estados Unidos, onde aqui no Brasil, se o time está ganhando, o próprio Grêmio, o time está bem, o estádio está cheio, o time está mal, o estádio está vazio. Tem essa relação direta com o resultado. Lá tem a questão da comunidade, que é ultramente forte. Então eu expliquei isso para ele, e aí, longa história curta, acabei sendo contratado como consultor mudei lá pro Phoenix, no Arizona, que hoje é minha esposa, na época era minha namorada, ficou lá em Manhattan, foi me visitar umas vezes. E daí eu estudei os Estados Unidos inteiro. Os Estados Unidos, o panorama de futebol profissional é ultra sui generis, é ultra único. Não dá para comparar com nenhum outro lugar do mundo. Por exemplo, em 2007, tínhamos uma primeira divisão e 2 segundas divisões. E aqui no Brasil, como é que é? Não sei se o Brasil jogou quarta divisão, quinta divisão, quinta, quarta. Daí se fosse campeão, iria para a terceira, campeão para a segunda. Parece óbvio, né? Assim que a gente entende, assim que funciona o mundo inteiro. Não é. Nos Estados Unidos, o campeão da divisão não sobe para a primeira. Você compra o seu acesso à primeira. Que não, enfim, é o jeito que funciona lá o ecossistema. E aí eu estudei o país inteiro e vi que tinham vários lugares que, vai ter um time de futebol. E um dos lugares era Fort Lauderdale, que é uma cidade ao lado de Miami. E vocês lembram quando o Pelé jogou no New York Cosmos, junto com o Beckenbauer, junto com o Carlos Alberto Torres, Chinalha, era um negócio globalmente gigante o New York Cosmos. E o principal rival do Cosmos era o Fort Lauderdale Strikers, onde jogou
o Dom Elias Figueroa, maior zagueiro da história do Chile, o Gerd Müller, maior atacante da história da Alemanha, o Nenê Cubias, maior jogador da história do Peru, o Roy Hudson, o Gordon Banks, que é aquele goleiro que dizem um dos maiores goleiros da história, que fez uma defesa milagrosa numa cabeçada do Pelé, enfim. O Strikers era o grande rival do Cosmos e lotava o estádio na década de 70. Tem fotos do estádio completamente cheio, não cabia mais ninguém. Então já tinha aquele poder de marca. E aí minha recomendação foi, não põe o time em Phoenix, no meio daquele deserto, por vários motivos, põe em Fort Lauderdale. E aí esse camarada falou, tô fora. Maravilha. E como é que faz? Eu acreditava muito no projeto, então estruturei o projeto, fui atrás de investidores, um pessoal entrou, e aí o meu maior ídolo de infância, o Ronaldo Fenômeno, acabou entrando como sócio. Daí tem várias histórias de ter um maior ídolo como sócio, mas essa eu conto pra vocês em outra oportunidade. E como que eu atraí o Ronaldo como sócio? Não foi o Ronaldo, vamos fazer o time aqui. Foi ultramente aquilo que eu falei pra vocês, faça com as pessoas e não para as pessoas. Cara, você jogou no Barcelona e Real Madrid, você ganhou 2 Copas, você jogou no Inter de Milão e Milan. Você me fala, como é que a gente vai fazer? Eu agrego com algumas coisas, mas vamos fazer junto. Então isso, eu não consigo reiterar, parece fácil, parece óbvio, mas eu não consigo reiterar o quanto muda quando você muda o seu jeito de operar, pensando bem, o que eu posso aprender com todo mundo e como eu posso fazer para eles me ajudarem aqui, a gente criar junto. Eu sou muito fã do Gandhi. Gandhi mudou esse mundo com ideias. E o Gandhi conta na autobiografia dele que as ideias dele não nasciam de cair uma maçã, eureka, tive uma ideia, vamos lá. Não, era conversando com muita gente. Aí depois ele se passava um tempo recluso, decidia e ia. Então, as grandes ideias têm muitos pais e mães, né? Enfim, aí eu tinha estudado o país inteiro, aprendi muito lá na Flórida e falei, não, a capital mundial de inovação, São Francisco, tem que ter um time de futebol profissional. E aí, fiz o plano, conversei com vários investidores e teve um cara brasileiro, muito rico, da família lá que está na lista da Flórida, que ele falou, tô dentro com uma condição. Se um cara que ele já tinha investido aceitar ser o CEO, eu dei a mão pra ele e falei, você tem um time. Eu falei, não, mas você não conhece o cara que eu quero que seja o CEO. Quem não vai querer ser o CEO de um time de futebol profissional com você como investidor em São Francisco? E aí esse cara, primeira vez que eu fui conversar com ele não queria. Estava assim perto de nascer o time, ele falou, não, tô fora, futebol super corrupto. Eu sou um cara de tecnologia, gosto de futebol, mas não sou desse meio. Exatamente por isso que você tem que cuidar, tá? E aí a gente acabou fazendo um roadshow, pegou esse cara e levou ele para conversar com os donos e presidentes de outros clubes de soccer na liga nos Estados Unidos, para ele ver que eram pessoas sérias, fazendo um negócio sério. Não era, assim, se eu tivesse o levado para conhecer as pessoas que gerem futebol brasileiro, ele tinha corrido. É uma vergonha, é muito triste. Eu vejo o futebol brasileiro muito parecido com a política brasileira. Você conversa com os políticos brasileiros, o cara não sabe falar. Como você chegou aí? Aí você vê que o cara está mais preocupado em encher os bolsos do que dar de volta para o país ou fazer o clube crescer. Se os clubes brasileiros fossem geridos por pessoas sérias, todos seriam unicórnios, seriam uma coisa. Não existe o nosso talento ser tão abaixo do futebol europeu. Você assiste o Campeonato Brasileiro, salvo o Grêmio. Não dá pra assistir. Não dá. Fui assistir ontem o campeão, Corinthians e Flamengo. Dá dó, é triste. É triste. E hoje é muito fácil na Europa, enfim. Eu conversei com pessoas de quase todos os clubes do Brasil. Realmente você conversa com o camarada. Posso fazer uma pergunta? Cara, pensando nisso, você vai aqui, você vai falar com o Palmeiras, com ele fala assim, tô querendo abrir um time novo, que a recepção eu imagino não seja tão calorosa quanto deve ter sido lá. O que você sentiu quando você chegou com os caras e falou, tô conversando com você porque eu pretendo abrir um time para jogar contra você? Bom,
Essa é uma excelente pergunta. Primeiro, no Brasil, nenhum clube da primeira divisão tem dono. E aí, trabalhar em empresa que não tem dono, será que eu já trabalhei em algum? Acho que não. Mas eu não sei como é que é então, mas eu acredito que é por isso que tem tanta sacanagem, por isso que tem tanta roubalheira, e tem medo. Do mesmo jeito que tem a Operação Lava Jato, eu acho que é uma questão de tempo, até ter uma Operação 7-1. Porque nós sabíamos que era uma roubalheira, mas a gente não tinha prova, não dá pra sair falando. E no futebol a gente sabe também, mas não tem prova. Então acho que 2 advogados me mandaram uns livros que eu fiquei lendo. Pô, eu cheguei domingo, eu tô com o fuso horário meio atrapalhado, eu não consigo dormir, daí eu, enfim. Eu acho que tem que mudar estruturalmente o que é o futebol no Brasil. Porque tem bastante gente que é apaixonada por futebol, né? Pelo que eu vi na apresentação. Como faz torce pro Palmeiras? Como é a eleição do presidente do Palmeiras? Como funciona? Uma máfia discutindo contra a máfia. Aí os caras se acertam. Quem vota? Conselheiros. E quem são os conselheiros? Os amigos do presidente. O contrato com ele, e quando é Não sócio. parece muito a Câmara, enfim. Eu não quero muito entrar porque é muito óbvio. Só que quando aconteceu, e eu tava lá, hein? Quando aconteceu aquele 7-1, eu olhava pro lado e tinham pessoas com cabelo branco, chorando, mas chorando copiosamente, como crianças. Minha esposa, ela tava até... Eu tava preocupado com os alemães que estavam no estádio, porque eles estavam fazendo tanta festa, eu falei, pô, vai ter um pessoal meio ignorante que vai dar problema. Cara, eu achei que foi que há mais que vem para o bem. Por que fracassar é tão importante? Porque você aprende. Eu achei que ia ter uma revolução no futebol brasileiro. Daí o próximo técnico é o Dunga. Enfim, eu sou meio apaixonado por essa área e eu acho que só vai mudar quando mudarem as cabeças. E se tudo der certo aí nesse próximo ano, nessa próxima eleição, vai acontecer uma coisa que seja, não sei. Enfim, respondendo a tua pergunta, tem um camarada ali que fez um time aqui. Essa coisa de começar na 5ª divisão e ir crescendo é linda. Só que eu acho que o futebol brasileiro tem que mudar a estrutura, tem que ter algum jeito que nem o Bayern de Munique. O Bayern de Munique, os donos do Bayern de Munique são o clube, os associados, a Adidas, a Audi e tem uma terceira, Allianz, igual o estádio do Palmeiras, a Allianz Arena, essa empresa de seguros de antes. Então eu acho que tem que abrir capital, o Sport de Lisboa, o Benfica são empresas, o Porto são empresas com capital aberto, enfim. Tem vários modelos para fazer, para colocar uma gestão transparente. É a maior expressão cultural do país, o futebol. É um bem que nós temos e está sendo dilapidado, está enriquecendo o bolso de umas pessoas, enfim. Cara, posso só fazer um parênteses? Sobre a vivência que a gente teve com o Olé Brasil, que muitos que não conhecem, o grande problema que eu senti, né, como clube empresa, né, e o grande problema dos clubes atuais é que o CNPJ não é de ninguém, né? O presidente entra, fica 4 anos, deixa a bucha para o próximo e assim vai indo. E o grande problema que nós sentimos na época é que o CNPJ era nosso. Só que o projeto era maravilhoso, só que a gente não tinha torcida. Entendeu? Fazer futebol para quem, se você não tem torcedor? E ao contrário, lá tem uma baita de uma torcida, mas não tem gestão. Então esse é o buraco, entendeu? É porque é até meio óbvio, né? Imagina o presidente, ele tem que ser. Qual o objetivo dele? Não é fazer um clube que os tataranetos dele tem orgulho, é ser reeleito na próxima eleição. E daí o cara, ele tem lá 100 mil, ele prefere fazer uma dívida multimilionária e jogar, o Costa falou, jogar a bucha pro próximo, do que acertar a gestão, ter um time, enfim. O problema do futebol é que tem muita vaidade. Então, o presidente atual ele não vai deixar o clube legal pro sucessor dele, né? Enfim, é um negócio muito triste, mas que vai mudar. Eu tenho plena confiança nisso. Porque se não mudar, vai acabar. Olha o que aconteceu. O campeão ontem, Flamengo. Desculpa. Voltando à questão do Deltas lá, bom, conseguiu um investidor. É isso aí, daí. Como angariar torcedores, comprar jogadores, vão estar por... Obrigado, Rogério. Voltando aí o fio da meada. Daí o cara
tinha falado não. Depois que a gente levou ele para conhecer os donos, os presidentes de cada clube, eu nunca vou esquecer esse dia na minha vida. A gente assistiu um jogo no Tampa Bay Rays, e estava o dono do Tampa Bay, eu, esse cara que foi seu CEO, o dono do Miami, e mais um outro pessoal. No final do jogo ele me deu a mão e falou: Ricardo, eu tô dentro. Eu falei: meu Deus, o que eu pensei lá, que nasceu lá no Phoenix, vai nascer, vamos ter um time. E aí também, como é isso, né? Atrair um cara desse porte pro negócio. Nunca mostrei pra ele uma planilha. Porque, pô, o cara, ele não é, o cara vai ser o CEO, o time é teu. Então essa parte de fazer o que for necessário para enfiar o time para atingir seus sonhos, sem ética, não vejo nenhum empreendedor que é só maravilhas. Depois, quando conta, se o Thiago for contar a história dele, que é uma história linda, for contar rapidinho assim, é só flores, né? Mas deve ter tido picos e vales. Bom, e aí, como é que faz para ter torcida? O que a gente fez foi criar um time com os fãs e não para os fãs. O que isso quer dizer? Quem escolheu a camisa que o time ia jogar? Os fãs. A gente fazia happy hour no mínimo uma vez por mês no escritório do time. E daí não tinha nem jogador e nem técnico, só tinha os executivos lá do time e 2 orelhas e uma boca. Pô, o time, porque a gente depois pegou investidores de Apple, Google, Facebook, PayPal, Yahoo. Só que se não tem fã, o que adianta? Se não tem fã, tem time? Não tem. Então quem é o verdadeiro dono do time? São os fãs. E o que o dono tem? Poder. Poder pra quê? Pra mandar, pra decidir. Então a gente deu o poder pros fãs. E isso daí gera um engajamento que a gente tinha mais de 1000 season tickets que tinham sido reservados antes da gente contratar um jogador, antes de ter um técnico. Porque a cidade se sentiu dona do time. Comprou a ideia. A gente joga num estádio, chama Kezar Stadium, que é a entrada do Golden Gate Park, que é o estádio original do 49ers, que é o time de futebol americano. Pelé já jogou lá, o Zico já jogou lá, teve show do Led Zeppelin para 70 mil pessoas. Hoje o estádio só cabe 10 mil, é um brinco. E aí teve uma audiência pública na prefeitura, e mesmo em 2017 eles falaram: como que a gente faz para garantir o uso do estádio? Não, tem que ter mais apoio do que pessoas contra. E os vizinhos ao redor do estádio eram ultramente contra, porque ia trazer trânsito, ia trazer barulho, ia trazer inconveniências para eles. Daí uma quinta-feira, pô, o americano em si não é igual ao brasileiro. Se eu falar que eu vou fazer um time uma quinta-feira, vai ter milhares de pessoas que vão apoiar lá. O pessoal abriu mão de trabalhar para ir mostrar apoio ao time. E mais que a quantidade de apoio, que foi gostoso foi ver a diversidade. Que tinham pessoas de todas as cores, todas as inclinações sexuais, todos os tamanhos, todos os sotaques, que falavam: minha cidade precisa de um time de futebol. E aquilo foi um dia muito marcante. E aí a gente conseguiu ter o estádio. E aí a gente contratou o Brunoro, que foi CEO do Palmeiras. Foi o cara que começou um time pro Abílio Diniz, o Pão de Açúcar, que depois virou Audax. No Pão de Açúcar ele fez uma peneira para mais de 70 mil crianças para escolher quem ia jogar no time. E o cara realmente, ele pensa e faz futebol de um jeito diferente. Mas ele nos ajudou, porque ele escreveu o nome na história do Deltas. Eu faço questão de dar mérito a ele, porque foi ele que indicou o técnico. E é um técnico, cara, que é um canadense, filho de portugueses. Cara, no primeiro ano o Deltas foi campeão. Ganhou a final contra o New York Cosmos. Eu não sei se isso é verídico, mas várias pessoas me disseram que é o primeiro time na história dos Estados Unidos que no primeiro ano, numa liga que já existe, é campeão. Isso é um feito, bom, vocês sabem, é incrível. Então, foi um ano cheio de ups and downs, então tem muita coisa acontecendo com o Deltas, com a liga. Infelizmente, bom, eu já te passo a bola. Infelizmente, muita gente apaixonada por futebol investe rios de dinheiro, acaba perdendo muito dinheiro. Não é por falta de planejamento nem nada, porque o futebol, os esportes profissionais do beisebol, o futebol americano não nasceram para ser um negócio lucrativo, nasceram
para preencher um gap na comunidade. Nasceram com uma grande empresa, tinha lá os funcionários e fazia um time e o negócio foi crescendo, aí gerou, as pessoas não tem uma expressão americana que chama follow the money. Isso funciona para tudo. E daí follow the money. Por que o Neymar ganha o que ganha? Por que o craque do Flamengo ganha o que ganha? A principal fonte de renda dos clubes no mundo é o que antigamente era chamado de direito de TV. Daí que vem o grosso. Hoje já é chamado de direito de transmissão. Por quê? Facebook já começou a entrar nessa briga, Twitter, Amazon, Google via YouTube. Então o Facebook ofereceu mais de 600 milhões de dólares para ter os direitos de transmissão da Liga de Cricket da Índia. É um negócio gigante. A Amazon, que a gente conhece como se fosse um mercado online, é muito mais do que isso. Dentro da Amazon tem até um Netflix. A Amazon no final de setembro passou o primeiro jogo ao vivo da NFL, da Liga de Futebol Americano. O Twitter já passa jogo. Por que acontece? As pessoas não assistem mais TV ao vivo. A maioria dos programas são assistidos, são gravados ou você assiste a qualquer horário. Só que o futebol, por algum motivo, o futebol não, o esporte profissional, você perde tesão se você não assistir ao vivo. Pô, quando tem jogo do Grêmio, se for um jogo importante, às vezes eu não consigo, mas eu tenho que cancelar qualquer reunião que for, vou assistir, é minha prioridade. E não faz o mínimo sentido, se eu não assistir, ninguém vai me contar quando eu estou assistindo daqui 5 horas, não muda nada. Minha experiência não muda nada. Só tem alguma coisa. E por que a TV paga tanto? Por que o pessoal que está transmitindo paga tanto? Porque o publicitário, quem faz a propaganda ali, tem um valor gigante de você estar grudado naquela tela. Então a gente esquece disso, que a gente ama tanto o negócio. Nos Estados Unidos, qual que é o principal problema do soccer hoje? Por que é tão difícil ganhar dinheiro? Porque não tem audiência de TV. Se você lê lá o que o Flávio Augusto, dono do Orlando City, escreve, nossa, dá vontade, parece que é a próxima meca e eu acredito que vai ser. Mas se for follow the money, e quem investe são empresas de capital aberto, então elas têm que falar para onde está indo o dinheiro, dá para fazer um estudo até fácil, não tem um grosso, então é um negócio de muito investimento. Como nasceu o nome Deltas? Então a gente fez um estudo e a gente viu que os grandes times profissionais dos Estados Unidos tinham uma coisa em comum, que o nome tinha 2 sílabas. Lakers, Giants, Yankees. E daí a musiquinha nos Estados Unidos, cara, os Estados Unidos tem uma coisa que eu não sou muito fã nisso, que o país inteiro, você vai no estádio, são os mesmos gritos. Aqui no Brasil, você fica tentando entender o que a torcida está falando, aí quando você entende, cada torcida tem seus gritos, é uma coisa muito criativa. Lá é o país inteiro, NBA é defense, defense. E daí a outro canto é Let's Go Yankees, Let's Go Giants, Let's Go Deltas. Então, por ser dissílabo, facilita as musiquinhas. Então, essa é uma coisa importante. Outra coisa importante, brasileiro, como o Thiago que ensina inglês sabe bem, brasileiro tem uma dificuldade tremenda em falar TH. A gente não sabe falar obrigado em inglês, a gente não sabe falar, não sabe. E os hispânicos em geral e outras nacionalidades, outras línguas também têm essa dificuldade. Então a gente conversou, né, 2 orelhas e uma boca, e a turma falou, pô, por favor, fala um nome que eu consiga falar, porque o Earthquakes, que é um time lá, o São José Earthquakes, o pessoal chama só de Quakes, eles têm vergonha de falar, eles não conseguem. Então foram 2 coisas chaves que a gente ouviu, e a outra coisa é que em São Francisco, o cara cool, o cara popular é o nerd. E Delta é a primeira letra do alfabeto, a 4ª letra do alfabeto grego, e significa mudança, é aquele triângulo de que significa mudança, que você tem física, matemática. E quem ama futebol, você estuda Cruyff, e esse Barcelona maravilhoso, é baseado em triangulação. Se você estiver assistindo um jogo do Barcelona, pausa a TV, você vai ver vários triângulos no campo. O jogo inteiro, o futebol do Guardiola, ele mesmo fala, o triângulo é a forma
Enfim, e daí você começa a pensar no triângulo, você vê triângulo em todo lado. Até na nota de dólar tem triângulo. Então a gente não explicou nunca muito por que esse nome, porque a ideia é que você vai ver, você é um nerd. Eu falo isso, que lá é um grande elogio. Eu sou um grande nerd. E você vai pensar no triângulo, você vai ver, e você vai pensar, porque você fala latim, na palavra delta. Você, enfim, você vai pensar no Guardiola, que você é fã de futebol. Então, só para terminar, então agora eu anunciei publicamente na quarta-feira passada, mas eu saí do time. Tem várias coisas acontecendo que eu não posso contar muito por questões legais, mas o futebol está passando por uma grande revolução nos Estados Unidos. E eu vim aqui para Ribeirão Preto a convite do Rogério, mas também eu entrei numa nova sociedade, num novo negócio, um cara que é um ídolo da minha família inteira, que é um cara sensacional, que o Rogério até foi buscar a casa dele, que é o Augusto Cury. Que é um cara assim, é um cara que, meu Deus do céu, quando daqui 150 anos os nossos tataranetos vão estudar sobre ele. O Brasil é um país que não valoriza cientistas. Esse cara, eu tenho um amigo que namora uma moça que é a única brasileira que trabalha por Tony Robbins. Vocês conhecem o Tony Robbins? Não conhece? O maior palestrante dos Estados Unidos. O cara lota ginásio, 15 mil pessoas. E é um negócio, coloca aí no Netflix, eu não sei se é aberto no Brasil, Tony Robbins, tem um filme sobre ele. Nossa senhora, E a mulher fez uma pós sobre educação na Espanha, e ela falou que só tinha 5 livros que eram leitura obrigatória. E um dos livros era do Augusto Cury. Então, o cara que desenvolveu teorias, e no Brasil ele escreveu mais de 50 livros, são mais de 30 milhões de livros vendidos. De longe, o autor mais vendido no Brasil nos últimos 20 anos, muito mais que qualquer outro, até mais que Paulo Coelho no Brasil. É um cara e você conversa com o cara walk the talk, ele não é só... É incrível. Então, nossa nova empreitada aí vai ser nessa área de educação, a área do nosso Tiagão aí. E, bom, então o que eu comecei falando, eu termino, que é tudo que aconteceu na minha vida foi pessoas que me ajudaram. Eu apanhei muito, eu tomei vários 7-1, e 7-1 dói muito. Mas aí é sempre uma pessoa que vem e fala: pô, Ricardo, você tem 5 títulos mundiais, ninguém tem. Você ganhou desses alemães 2-0 não faz tanto tempo. Se levanta, cara, vamos lá, continua. Então lá no Vale eu vejo muito isso, que as pessoas boas, os Estados Unidos, agora é a última coisa mesmo, né? Eu já falei que é a última coisa. Os Estados Unidos está passando por um momento de pujança que é um precedente, né? Sem precedente, obrigado. 4,1% taxa de desemprego. Só desde 2001 é menor. Nos últimos 7 anos, 84 meses, só um mês que não teve mais adição de trabalho do que remoção, que é um dado econômico chave. E apesar, e foi anunciado agora faz pouco tempo, o crescimento do último trimestre, que daí eles fazem a estimativa do ano, ele está em 3%. Os Estados Unidos é um negócio, a média do Obama foi 2,1%. Só que mesmo com toda essa pujança econômica, tudo isso está acontecendo, esse ano foi o ano do apocalipse do varejo. Mais lojas fecharam nesse ano, em até outubro, do que em 2008. Em 2008 nos Estados Unidos foi uma coisa que no Brasil não passou por aquela crise. Foi uma coisa que lembrou, foi a segunda maior crise, só em 1929 a Grande Depressão foi maior. Foi um negócio que parecia que não ia acabar mesmo, parecia muita gente perdeu muito dinheiro e impactou a economia como um todo, foi um trauma gigantesco. Foi até quando aconteceu aquilo em 2008 que eu falei, opa, eu tinha uns ídolos no mercado financeiro. E de repente essas pessoas foram expurgadas. E o papo era, esse cara nunca mais vai conseguir nenhum emprego. E daí foi ali que eu falei, eu vou criar um currículo à prova de balas. Não importa o que fazer, eu vou ter espaço.
E foi aí que eu tomei a lição de aprender línguas e viajar, enfim. Então, para terminar, porque eu acho que o futebol é muito maior que ganhar título. O futebol, o Nelson Rodrigues falava, nos outros países, você quer entender um povo, estuda literatura, estuda ficção desse povo. No Brasil, estuda futebol. Então, o que está acontecendo no mundo? Está tudo migrando para o online. No futuro, lá no Vale, eu ouço sempre que é aquela frase, software will eat the world, o software vai devorar o mundo. Tudo vai ser high-tech, tudo, esse café vai ser tudo. Não tem jeito, é um trend, que é uma tendência que não... Assim como o futebol vai ser gigante, agora a gente não sabe se vai demorar 3 anos, 30 anos, 90 anos, e daí tem que ter bolso para aguentar. Então, galera, agora é de verdade. Para finalizar, Ricardo Jeromel, contem comigo, peguem meu contato com o Rogério, o que eu puder fazer para ajudar. Valeu, muito obrigado. Pessoal, queria agradecer. O Ricardo se dedicou muito para estar aqui, realmente a agenda dele é bem lotada e ele fez o que fez para estar aqui com a gente. Realmente ele estava muito feliz comentando sobre a felicidade de estar em Ribeirão Preto e criar essa conexão. E esse Open Coffee é fantástico. Eu agradeço muito a presença de todos.